Olá pessoal, bem-vindos ao canal Ale Audiobook Além das Páginas. Continuando com a leitura do nosso livro da semana, da mentoria O Jogo da Vida, o livro Iludidos pelo Acaso, de Nassim Nicholas Taleb. Agora com o prólogo, Mesquita nas Nuvens. Vamos comigo? Este livro trata da sorte disfarçada e encarada como não sorte, ou seja, como competência, e de modo mais geral, do acaso disfarçado e encarado como não acaso, ou seja, como determinismo. O acaso se manifesta sob a forma do idiota sortudo, definido como alguém que se beneficiou de uma porção desproporcional de sorte, mas que atribui seu sucesso a outra razão, na maioria das vezes, uma muito precisa. Essa confusão brota nas áreas em que menos se espera, até mesmo na ciência, embora não de maneira tão acentuada e óbvia como acontece no mundo dos negócios. É endêmica na política, se pensarmos no presidente da nação discursando sobre os empregos que ele criou, na recuperação promovida por ele e na inflação do governo anterior. Estamos bem próximos ainda dos nossos ancestrais que percorrem a savana. A formação de nossas convicções é repleta de superstições, ainda hoje, e devo dizer que, sobretudo, hoje. Da mesma forma que certo dia um selvagem primitivo coçou o nariz e viu a chuva caindo, então desenvolveu o elaborado método de coçar o nariz para trazer a tão necessitada chuva. Associamos a prosperidade econômica a uma corte de juros feitas pelo FID ou o sucesso de uma empresa à nomeação do novo presidente que assumiu o comando. As livrarias estão cheias de biografias de homens e mulheres de sucesso, apresentando explicações específicas de como venceram na vida. Temos até uma expressão, estar no lugar certo na hora certa, para enfraquecer quaisquer conclusões que tiremos dessas explicações. A confusão acomete as pessoas, persuadindo-as de maneira diversa. O professor de literatura empresta um significado profundo a um evento meramente coincidente de padrões mundiais, enquanto o estatístico financeiro detecta com orgulho regularidades e anomalias em dados que são apenas aleatórios. Correndo o risco de parecer parcial, devo dizer que a mente literária pode ser inclinada propositadamente a se confundir entre ruído e significado, isto é, entre um arranjo construído de maneira aleatória e uma mensagem com um propósito preciso. Entretanto, isso não causa muito mal. Pouca gente defende o ponto de vista de que a arte é uma ferramenta de investigação da verdade, e não uma tentativa de escapar dela ou de torná-la mais palatável. O simbolismo é o filho da nossa incapacidade, da nossa relutância de aceitar o acaso. Emprestamos significado a todas as formas. Descobrimos figuras humanas em borrões de tinta. Vi mesquitas nas nuvens, proclamou Arthur Rimbaud, o poeta simbolista francês do século XIX. Essa interpretação levou-o à poética Abissínia, o Império Etíope, na África Oriental, onde ele foi brutalizado por um traficante de escravos cristão libanês, contraiu sífilis e perdeu uma perna gangrenada. Com 19 anos, desistiu da poesia, desgostoso, e morreu anonimamente na enfermaria de um hospital de Marsella, ainda na casa dos 30 anos. Mas era tarde demais. A vida intelectual europeia desenvolveu o que parece ser um gosto irreversível pelo simbolismo, e ainda pagamos por isso com a psicanálise e outros modismos. Infelizmente, algumas pessoas tomam parte do jogo com uma seriedade excessiva. Elas são pagas para enxergar significado em tudo. Durante toda a minha vida, tenho sofrido com o conflito entre meu amor pela literatura e pela poesia e a minha profunda alergia à maioria dos professores de literatura e aos críticos. O poeta francês Paul Valéry ficou surpreso ao ouvir um comentário sobre seus poemas em que eram descobertos significados que até então lhe haviam escapado. Foi observado que os significados eram produtos do seu subconsciente, claro. De modo mais geral,
Subestimamos a influência do acaso em tudo, em quase tudo. E isso não é um ponto que seja digno de um livro, a não ser quando o especialista é o mais tolo de todos os tolos. É perturbador saber que a ciência, só há bem pouco tempo, tenha conseguido lidar com o acaso. O incremento da informação disponível tem sido ultrapassado pela expansão do ruído. A teoria da probabilidade só agora chegou à matemática. A probabilidade aplicada à prática quase não existe como disciplina. Além disso, parece haver evidência de que aquilo que é chamado coragem vem de subestimar a parcela de acaso nas coisas, e não em uma habilidade mais nobre de arriscar o pescoço por determinada crença. Na minha experiência e na literatura científica, tomadores de riscos são com mais frequência vítimas de ilusões, levando ao otimismo e confiança excessivos ao subestimar os possíveis resultados adversos que o oposto. Os riscos que correm costumam ser tolice aleatória. Consideremos as colunas da esquerda e da direita do quadro P1. O melhor meio de resumir a tese principal deste livro é que ele procura situações, muitas delas tragicômicas, em que a coluna da esquerda é tomada incorretamente pela da direita. As subseções também ilustram as principais áreas de discussão nas quais este livro se baseia. O leitor talvez esteja pensando se o caso oposto também não seria digno de atenção, isto é, as situações em que o não acaso é tomado por acaso. Será que não deveríamos nos preocupar com situações em que padrões de mensagens podem ter sido ignorados? Tenho duas respostas. Primeiro, não estou muito preocupado com a existência de padrões não detectados. Temos lido mensagens longas e complexas em praticamente qualquer manifestação da natureza que apresente algum recorte, como a palma de uma mão, os resíduos no fundo de xícaras de café turco, etc. Munidos de supercomputadores e processadores em cadeia, auxiliados por teorias da complexidade do caos, os cientistas, semicientistas e pseudocientistas conseguirão encontrar verdadeiros portentos. Segundo, precisamos levar em conta os custos dos enganos. Na minha opinião, tomar a coluna da direita pela da esquerda não é apenas custoso, mas também um erro na direção oposta. Até mesmo a opinião popular nos previne de que informação errada é pior do que falta de informação. Entretanto, por mais interessantes que essas áreas possam ser, sua discussão seria de ordem elevada. Além disso, elas não são minha especialidade profissional atual. Há apenas um mundo no qual creio que o hábito de tomar equivocadamente a sorte por capacidade é mais predominante e mais conspícuo, o mundo do mercado de ações. E, por sorte ou azar, é esse o mundo no qual operei na maior parte da minha vida adulta. É o que conheço melhor. Além do mais, os negócios constituem um melhor e mais divertido laboratório para a compreensão dessas diferenças. É nessa área do empreendimento humano que a confusão é maior e seus efeitos são mais perniciosos. Por exemplo, temos a todo instante a impressão equivocada de que uma estratégia é excelente, que o empresário tem o dom da visão ou que um trader é um excelente operador, para só depois perceber que 99,9% de seu desempenho pode ser atribuído ao acaso e apenas a isso. Peça a um investidor com lucro para lhe explicar as razões de seu sucesso. Ele oferecerá uma interpretação profunda e convincente dos resultados. Frequentemente, suas ilusões são intencionais e merecem o título de charlatanismo. Agora vou ler o quadro P1 que ele citou anteriormente, quadro de confusão, apresentando as distinções usadas neste livro. Geral, do lado esquerdo nós temos sorte, acaso, probabilidade, crença, conjectura, teoria, anedota, coincidência, previsão. Do lado direito, competências, determinismo, certeza, conhecimento, segurança, realidade, causalidade, a lei, profecia. Desempenho do mercado. Do lado esquerdo, idiota sortudo, viés do sobrevivente. Do lado direito, investidor competente, bom desempenho no mercado. Finanças. Do lado esquerdo,
Volatilidade, variável estocástica. Do lado direito, retorno ou ir à deriva, variável determinística. Física e engenharia. Do lado esquerdo, ruído. Do lado direito, sinal. Crítica literária. Do lado esquerdo, nenhuma. Os críticos literários não parecem ter um nome para o que não entendem. Do lado direito, símbolo. Filosofia da ciência. Do lado esquerdo, probabilidade epistêmica, indução, proposição sintética. Do lado direito, probabilidade física, dedução, proposição analítica. Filosofia geral. Do lado esquerdo, contingente, contingente, contingente. Do lado direito, probabilidade física, necessário, no sentido de Kripke, verdadeiro em todos os mundos possíveis. Se há uma causa para uma confusão entre os lados esquerdo e direito do quadro, é a nossa capacidade de pensar criticamente. Talvez gostemos de apresentar conjecturas como se fossem verdades. Temos isso gravado dentro de nós. Veremos como nossa mente não é equipada com um mecanismo adequado para lidar com probabilidades. Essa enfermidade também atinge o especialista, e algumas vezes apenas ele. O personagem de cartoon do século XIX, o burguês barrigudo Monsieur Prudhomme, portava uma grande espada com uma dupla intenção. Primeiro, defender a República contra seus inimigos. Depois, atacá-la se ela se desviasse do seu curso. Da mesma maneira, este livro tem dois objetivos. Defender a ciência, como um facho de luz que atravessa o ruído do acaso, e atacar o cientista quando ele se desviar do seu curso. A maior parte dos desastres vem do fato de que os cientistas, individualmente, não têm uma compreensão inata do erro padrão ou uma intuição sobre o pensamento crítico, e se provaram tanto incapazes de lidar com probabilidades nas ciências sociais, quanto de aceitar esse fato. Como um profissional da incerteza, vi mais que minha cota de charlatões disfarçados de cientistas, principalmente aqueles que operam no campo da economia. Os maiores tolos do acaso estão entre eles. Temos mais falhas do que podemos reparar, pelo menos nesse ambiente, mas isso só é uma má notícia para os utópicos que acreditam em uma humanidade idealizada. O pensamento atual apresenta duas visões polarizadas do homem, com poucas variações. De um lado, está seu professor de inglês da faculdade local, sua tia-avó Irma, que nunca se casou e faz sermões deliberadamente. O escritor de livros do tipo Como Ser Feliz em 20 Passos e Como Se Tornar uma Pessoa Melhor em uma Semana. Essa é a chamada visão utópica, associada a Rousseau, Godwin, Condorcet, Thomas Paine, os economistas normativos convencionais, do tipo que diz que você deve fazer escolhas racionais porque isso vai fazer bem a você, etc. Eles acreditam na razão e na racionalidade, que devemos superar impedimentos culturais que se apresentem em nosso caminho para nos tornar uma raça melhor. Pensam que podemos controlar nossa natureza se desejarmos e transformá-la por mero decreto, com o intuito de atingir, entre outras coisas, a felicidade e a racionalidade. Essa categoria incluiria basicamente aqueles que acreditam que a cura para a obesidade é informar as pessoas que devem ser saudáveis. Do outro lado, há a visão trágica da humanidade, que acredita na existência de limitações e falhas inerentes no modo como pensamos e agimos e exige o reconhecimento desse fato como base para qualquer ação individual ou coletiva. Essa categoria inclui Karl Popper, falsificacionismo e desconfiança de respostas intelectuais ou de qualquer pessoa que acredite ter certeza de qualquer coisa, Friedrich Hayek e Milton Friedman, suspeita do governo, Adam Smith, intenção do homem, Herbert Simon, limitação da racionalidade, Amos Tversky e Daniel Kahneman, heurística e viés, o especulador George Soros, etc. O mais negligenciado é o mal compreendido filósofo Charles Sanders Peirce, que nasceu 100 anos antes da hora. Ele cunhou o termo falibilismo, em oposição à infabilidade papal. Não é preciso dizer que as ideias deste livro recaem na categoria trágica. Temos falhas e não precisamos nos preocupar em corrigi-las.
Somos tão defeituosos e incompatíveis em relação ao nosso ambiente que podemos simplesmente contornar essas falhas. Convenci-me disso depois de passar quase toda a minha vida adulta e profissional em meio a uma batalha feroz entre o meu cérebro, não iludido pelo acaso, e minhas emoções, completamente iludidas pelo acaso, na qual só obtive sucesso ao resolver minhas emoções em vez de racionalizá-las. Talvez nos livrar de nossa humanidade não funcione. Precisamos de truques astutos, não de um auxílio moral grandioso. Como empiricista, na verdade, como o empiricista cético, desprezo os moralizadores mais que qualquer outra coisa no planeta. E ainda me pergunto por que acreditam cegamente em métodos ineficientes. Dar conselhos assume que nosso aparato cognitivo exerce um controle significativo sobre nossas ações e não nosso maquinário emocional. Veremos como a ciência comportamental moderna provou que isso é absolutamente falso. Meu colega Bob Jerger, que seguiu a direção oposta da minha ao passar de professor de filosofia a trader, tem uma visão mais poderosa da dicotomia. Há aqueles que acreditam que existem respostas simples e aqueles que não acreditam que qualquer simplificação é possível sem uma distorção severa. O herói dele é o Einstein e o vilão é o Descartes. Encanta-me a diferença quando penso que a origem do problema de iludidos pelo acaso, a falsa crença no determinismo, também é associada com a redução de dimensionalidade das coisas. Por mais que se acredite na noção de manter as coisas simples, é a simplificação que é perigosa. Esse autor odeia livros que podem ser facilmente adivinhados pela leitura do sumário. Não são muitas pessoas que leem livros técnicos por prazer, mas uma pista sobre o que vem a seguir parece algo adequado. Este livro é composto de 3 partes. A primeira é um exame do alerta de Solon, já que sua conclusão a respeito dos eventos raros se transformou no lema de toda a minha vida. Nessa parte, refletimos sobre histórias visíveis e invisíveis e sobre a propriedade indescritível de eventos raros, cisnes negros. A segunda parte apresenta uma coleção de vieses relativos à probabilidade que encontrei na minha profissão estudando o acaso e cujas consequências sofri, preconceitos que continuam me enganando. A terceira ilustra minha disputa particular com a biologia e fecha o livro com uma apresentação de ajudas práticas, cera nos meus ouvidos, e filosóficas, estoicismo. Antes do iluminismo e da era da racionalidade, havia na cultura uma coleção de truques para lidar com nossa falibilidade e com reversões de sorte. Os mais velhos podem mais uma vez nos ajudar com algumas de suas artimanhas. E assim finalizamos este prólogo e em breve voltaremos com a parte 1, o alerta de Solon. Obrigado por estarem comigo até aqui e até breve.